Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham agora ao vivo pelo Facebook da Vox TV Oficial, e também depois vão ver esse programa pela TV, canal 9 da NET ABC, canal 8 da Vivo ABC, vão ver pela Impiros, pela Vox TV, que é o canal 3 da NET, São Caetano do Sul, pelo Facebook, Instagram, Telegram, tudo quanto é mídia social que existe aí. Hoje eu tenho a honra e a satisfação, depois de um longo e tenebroso inverno, de conversar com um amigo que trabalhou comigo naquela redação inesquecível do DIP, o Diário Popular, que tinha dois pilares básicos para fazer o sucesso e ser o rei das bancas. Um era na cobertura policial e o outro era no esporte. Time de esporte que ganhava prêmio a toda hora, e essa fera aí que está do meu lado é também responsável por isso, meu amigo, jornalista, escritor, Gilvan Ribeiro. Gilvan, muito obrigado por me conceder a honra dessa entrevista. Imagina, Joaquim, a honra é toda minha. Quando eu era repórter, você era o diretor de redação, e eu faço questão de te agradecer, né, a sua contribuição que você deu naquela época ao jornal. Você talvez nem se lembre, mas você participou de um momento delicado, né, na minha carreira, quando eu fui agredido pelo Luiz Felipe Scolari. Você era o diretor de redação e me deu todo o respaldo naquele momento. Eu me senti apoiado pelo jornal, por você como diretor de redação, e eu tenho uma grande admiração pelo seu estilo de liderança, que sempre prezou pela educação, pelo respeito aos profissionais. E eu realmente acho isso muito importante, né, numa liderança. Além, é claro, do zelo que você sempre teve na apuração das notícias. Foi realmente um aprendizado, um grande prazer ter trabalhado com você. Que maravilha. Olha, realmente eu lembro desse ato lamentável aí do Scolari, né? Aliás, hoje a gente tem que falar mais disso aí, porque no momento em que a imprensa é tão agredida e tão atacada diariamente, por quem deveria prezar pela democracia, nós brigamos tanto para recuperar as liberdades democráticas nesse país, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até da minha época de movimento estudantil, que eu era parceiro de um grande amigo em comum que nos deixou há poucos dias, que é o Arizão, o Ari Borges, meu colega de faculdade de jornalismo, meu primeiro parceiro na cobertura esportiva, porque eu comecei no futebol também, né? Eu comecei em 78 no Popular da Tarde, que era um jornal do Diário Popular que fazia concorrência com a Gazeta Esportiva, contratado pelo Walter Lacerda e pelo Sérgio Carvalho para ser setorista do Juventus, imagina isso. E por indicação do Ari, que depois foi meu padrinho de casamento, amigo. Então, mas a gente vai falar disso aí já já. Eu te convidei hoje porque eu li esse livro maravilhoso, mais um, que é o Travessia, um livro corajoso. O Casagrande e seus demônios já tinha sido um tapa na cara da sociedade de uma forma geral, com luva de pelica, mas com uma autodeterminação, com uma raça que foi comum ao Casagrande no futebol, mas também agora na literatura ao teu lado. E ontem à noite, até para preparar a entrevista, eu estava relendo o livro, vendo alguns aspectos do Travessia, e lembrei daquela cena da final da Copa do Mundo, na Rússia, com o Galvão transmitindo, quando o Casão teve a coragem, a determinação de falar que era a primeira Copa do Mundo, que ele estava aí limpo, tinha ido limpo, tinha ficado limpo, ia voltar limpo, e chorou, desabou no ar. Foi um depoimento emocionante, que na hora eu parei e falei, se o Brasil foi eliminado antes, se os brasileiros estão lamentando não estar nessa final, se os franceses estão comemorando, levantando a taça, o grande campeão dessa Copa do Mundo chama Walter Casagrande Júnior.
Eu até te perguntaria, foi daí, desse choro, desse desabafo, que nasceu a ideia da travessia? Exatamente. Foi uma coisa que, como você disse, comoveu o Brasil. E ele percebeu a dimensão só na volta. Quando ele saía, ia na padaria, enfim, é um restaurante, ele era procurado pelas pessoas, e ele percebeu, então, o quanto aquilo tinha mexido com a emoção das pessoas, o quanto havia sido importante para as famílias que têm dependentes químicos nelas, né, para os próprios dependentes químicos, né, alguns também o abordavam, como os familiares, porque a dependência química é uma doença que atinge toda a família, né? Não é restrita apenas ao dependente. Então, ele percebeu que ali tinha que ser explorado melhor isso, e aí ele me ligou e propôs que a gente fizesse mais um livro, né? O nosso terceiro livro juntos, aí tratando mais especificamente da dependência química, mostrando as recaídas, porque as pessoas pensam que depois da internação, principalmente uma internação longa, como foi a segunda internação dele, de 1 ano, o dependente químico resolve o problema, sai limpo, né, como se costuma dizer, e a partir daí seria uma falta de caráter, uma falta de determinação dele de se ele recaísse, né? Quando não é assim, né? Os grandes desafios vêm justamente depois que ele sai, porque dentro da clínica ele não vai ter acesso à droga mesmo. Porém, o processo de ressocialização do dependente químico, que é o grande desafio, que é ele se deparar com os problemas cotidianos. Normalmente, os dependentes químicos são pessoas sensíveis, que têm uma certa dificuldade em lidar com aqueles problemas do dia a dia. Então, por exemplo, a pior recaída do Casagrande foi na morte da mãe. Ele era muito apegado, e tanto que em 2013, quando nós lançamos Casagrande e seus Demônios, a gente viajou o Brasil todo, ele estava muito bem, equilibrado e tudo mais. Quando chegou mais para o final do ano, veio a morte da mãe e ele se desestruturou completamente. Foram quase 2 anos com depressões e acabou resultando na pior das recaídas e na volta das visões demoníacas, esses surtos psicóticos, que começaram no final ali de 2014. Era um amistoso do Brasil. O Dunga tinha voltado a comandar a seleção brasileira, depois daquele vexame do 7-1 na Copa do Brasil, né? E era um amistoso na Áustria. E ali começaram de novo as visões demoníacas, na figura de uma mulher que se escondia atrás da cortina e que acompanhou o Casagrande na volta para o Brasil e reapareceu no apartamento dele, aí juntamente com outras figuras demoníacas. Um que era um ruivo, assim, um cabelo de fogo, que pelo que ele percebia era o chefe, e companheiro do demônio em forma feminina, e também tinha um que era gigantesco, que ficava sempre dentro do box. E ele, quando ele ia deitar, ele via do box, da cama dele, o box, com aquele demônio assustador. Ele tinha até medo de tomar banho, mesmo durante o dia, quando os demônios não apareciam. Curiosamente, era sempre a partir das 18 horas. Pontualmente, 18 horas, esses demônios apareciam. E embora ele não tivesse com um uso tão intenso de drogas, inclusive não estava usando drogas injetáveis, como na época em que ele teve o primeiro grande problema, que foi em 2007, de certa forma era mais aterrorizador, porque esses demônios, diferentemente daqueles de 2007, eles tinham personalidade própria. Cada um tinha uma maneira de proceder, de agir, de se movimentar, e as feições eram muito definidas. Então ele ficava realmente atormentado e chamava as psicólogas, os filhos, para verem as supostas marcas deixadas pelos demônios, como manchas nas paredes,
um rastro que parecia alguma coisa com uma cera derretida, assim, no chão. Enfim, voltaram os problemas justamente no momento de fragilidade emocional dele com a perda da mãe. Então, a intenção ao fazer o livro era mostrar para todo mundo, né? Muitas vezes, o dependente químico acaba sendo abandonado até por amigos, pela família, achando que não tem mais jeito. Ficou um ano lá, sem droga, já estava limpo, parece que ele recaiu porque quis. E não é assim, é uma doença insidiosa, difícil, que sempre vai ter que ser tratada, porque qualquer bobeada ela volta a atormentar o dependente químico. E esse livro, eu acho que ele conta essa história e, de certa forma, apresenta ali o caminho das pedras, já antecipando as armadilhas que ele vai encontrar, né? Às vezes, ao assistir um filme, pode haver uma recaída. Sim. Né? E também mostrando às famílias de que, mesmo depois das recaídas, eles devem continuar tendo apoio, porque é possível, sim, a recuperação, como Casagrande, eu acho que é um dos maiores exemplos, né? Porque ele foi muito fundo e conseguiu voltar à tona. Verdade, verdade. Aí, quando você cita Os Demônios aí, que é o título do primeiro livro, né? Acho que é de 2013, o primeiro, é isso? Isso. 2013. Nesse, aqui no Travessia, você cita o Ari, e o Ari até brinca, já estava, acho que tinha saído da internação do hospital, se eu não me engano, estava na casa do Tupac, que é o filho dele, que eu vi nascer, o Sandro Tupac, e ele tinha maneira de te chamar de mortão, né? Aquele jeitão do Ari, sempre brincalhão, até na doença. E ele falou assim, mas você vai me fazer passar para a história como o cara que levou os demônios para o Casagrande. Ele falou assim, teve um livro, demoniou. Né? Conta essa história, que essa história é fantástica, de enterrar o livro, um livro grosso, né? Um livro pesado. Sim, é um livro caríssimo, porque era um livro de arte, então era papel couché, né? Como costumam ser os livros de arte, que tem reproduções de telas. Era um livro que o Ari Borges, ele estava de férias, passeando por Nova York, e aí ele se deparou com esse livro numa vitrine, achou bonito, se interessou. E o Ari desenhava, né? O Ari tinha uma mão para desenhar fantástica. Ele desenhava Sim, muito. ele era um cartunista também, né? E ele era muito habilidoso em muitas coisas, o Ari Borges. E ele folheou o livro ali, achou interessante, porque mostrava como os demônios estão presentes no imaginário humano desde sempre, né? Porque eles retratavam obras desde na época das cavernas ainda, né? Representações bem primitivas feitas ali nas pedras, até obras que estão no Vaticano, obras renascentistas encomendadas às vezes até pelo Papa. Então, era um livro com pouco texto, né? Até porque o Casa não entende bulhufas de alemão. Então, quase a página toda havia ali a reprodução da obra de arte. E embaixo, em alemão, o nome da obra, com a informação de onde ela se encontra e tal. Ele não comprou exatamente para dar de presente para o Casagrande, mas ele possivelmente para dar de presente para um amigo. Mas ao encontrar o Casa, os dois eram muito amigos também, o Casagrande contou que ele estava numa fase assim de curiosidade intelectual e fazendo pesquisas, porque sempre fascinou ele a figura bíblica de Lúcifer, por ser um anjo caído, seria um primeiro revolucionário ali que se revoltou contra os desígnios do Criador. E era um anjo muito importante, né? É uma história que realmente é uma história interessante. E o Casagrande estava lendo tudo isso, né? Aí o Ari Borges resolveu dar de presente para o Casa. Só que, posteriormente, quando ele começou a ter problemas com as drogas e passou a ter as alucinações, o Casagrande, ele suspeitou, né? Na piração dele da época, ele imaginou que os demônios estavam saindo das páginas do livro. Então, ele ficou mais de 10 dias sem comer, sem dormir, né? O que por si só já predispõe a pessoa a ter alucinações, né? E o que ele fez? Né? Ele não saía de casa, né? Os dependentes químicos, principalmente quando estão em estado avançado, tendem a ficar fechado dentro de casa, né?
já muito sob efeito da droga e tal, mas ele estava com tanto medo, com pânico mesmo, que ele se aventurou, era uma noite chuvosa, parece cena de cinema, porque em meio aos trovões, uma noite chuvosa e tal, sai o Casagrande, há várias noites insone, com um livro debaixo do braço, vai a um terreno baldio, como não havia sido planejado nada, não tinha pau, não tinha nada, ele cava a lama, porque estava chovendo, então a terra estava molhada, ele cava a lama com as próprias mãos e enterra, então, o livro, né, na esperança de se ver livre dos demônios, o que acabou não dando certo essa estratégia, porque os demônios continuaram a persegui-lo. Legal, legal. Eu não vou ficar dando mais spoiler, não, que o pessoal tem que comprar o livro para ler, porque, primeiro que, não é porque eu sou teu amigo, não, mas desde o primeiro livro, aliás, desde quando eu acompanho tuas reportagens, você citou esse caso do Scolari, mas aí era uma obrigação, como alguém que comandava uma redação, porque teus textos sempre foram muito brilhantes, muito envolventes, muito gostosos de ler. Você retratava um treino de uma equipe, alguma coisa, de um jeito muito legal, e é isso que dava o prazer de ler as páginas de esportes do Diário Popular. E teus livros também. Por isso eu não estou falando isso porque a gente está querendo vender livro, coisa nenhuma. A gente tem a necessidade de resgatar essa cultura. E quem tiver o mínimo interesse com a literatura brasileira tem que comprar esse livro e ler, porque você lê de uma tacada só. Tem histórias fantásticas, até para quem gosta de história de Alcova, tem a história do namoro com a Baby Consuelo, que é interessantíssimo. Não é a parte, vou dizer, para mim, não é a parte mais interessante do livro, mas ela relata. Tem as histórias, as entrevistas com grandes autores e cantores da música popular brasileira, o Nando Reis, o Nazi, o Paulo Micos. Aliás, tem uma seleção de músicas, até que você vai lendo o livro, você fica com vontade. Eu, por exemplo, quando eu li o livro, parava no meio e ouvia aquela música, ia ouvir aquela canção. Sou fã de todas essas feras, principalmente o Nando Reis, que eu acho um cara espetacular, que também teve problemas seríssimos, né? Imagina a tua dificuldade para entrevistar todas essas feras, mesmo com o pedido do Casagrande, mesmo com a autorização e tal. Acho que foi uma das partes mais difíceis desse livro, conversar com todos esses astros da nossa música e que tinham que falar abertamente de todos os problemas. Era isso, Gilvan? Sim, né? Eu tive que convencê-los da importância de que eles também abrissem a própria experiência que tiveram com as drogas. Porque eu acho que isso abriu o leque, porque a gente fica muito ali claro que cada um tem uma forma de lidar com o problema. E como a gente também tinha uma intenção de ajudar os dependentes químicos e as famílias deles a entenderem o problema, eu acho que ao abrir esse leque e mostrar como cada um lidou e de que forma esse problema influenciou a vida de cada um, eu acho que foi muito importante nesse sentido, né, conseguir que todos esses astros do rock abrissem, né, e contassem o momento mais difícil que eles viveram sob o efeito das drogas e como eles fizeram para dar conta, como eles fizeram para se libertar. E uma coisa também que eu acho incrível foi o Casagrande ter... Ele nunca estava presente nas entrevistas, o Casa, né? Até para que os entrevistados ficassem mais à vontade. Né? Por exemplo, dá mais um spoiler aí, o Nazi, né? Ele reclama do Casagrande, né? Dá uma cornetada ali, que falou, pô, o cara estava sem noção num determinado momento. Eu fui participar de uma transmissão de um jogo pela Globo, ele foi como torcedor do São Paulo, e o Kiko Zambianchi, que aliás é outra personagem do livro, foi como torcedor santista. E o Casagrande como comentarista oficial. Ao final da transmissão, claro que havia um carro da Globo designado para levar os convidados para casa. Mas o Casagrande insistiu para o Nazi, para que ele pudesse levar o Nazi para casa. E aí ele vai levar, ele mora no Butantã, ele passa pela primeira ponte, bem perto ali, né? Butantã do lado ali do Morumbi. Ele está na Marginal, passa pela primeira ponte, segunda, terceira, aí o Nazi, onde você está me sequestrando, casa? Onde você está me levando? Então, aí, não, só um minuto e tal.
ele tinha falado com um traficante e marcado um encontro embaixo de uma das pontes, já não me lembro mais exatamente qual era, no livro está especificada, para ali na marginal, embaixo de uma ponte, sei lá, a Ponte das Bandeiras, e desce e pega um papelote de cocaína com o traficante. O nazi, que já tinha parado, claro que ficou muito chateado, porque ele foi exposto a uma situação em que ele poderia ser preso, imagina o escândalo, imprensa, e quem é que iria acreditar que ele estava ali de graça, que ele não tinha nenhuma participação e tal. Então, por exemplo, é uma das histórias, né? Há outras, muitas histórias no livro desse tipo, né? O Kiko Zambianchi, por exemplo, ele foi com a mulher e a ex-mulher, que, aliás, é uma coisa curiosa, muita gente comentou, é um detalhe do livro, mas que muita gente comentou comigo, que achou curioso, que é o fato de o Kiko Zambianchi, na época, morar na mesma casa com a ex-mulher e com a mulher. Então, isso que acho que é evolução humana, né? Tem que ter um nível de evolução, de acho que generosidade e tudo mais, né? Evolução espiritual até, para que não haja brigas e tal. E ele levou as duas até para fazer assim uma pressão sobre o Casagrande, no auge da dependência química do caso, em 2007, quando ele estava se aplicando, inclusive, né, drogas injetáveis, mistura de heroína com cocaína e tudo mais. Ele foi tentar sacudir o Casagrande e levou as mulheres com aquele jeito feminino, quem sabe elas poderiam convencê-lo de que aquele caminho iria certamente levá-lo à morte. Ele foi surpreendido pelo Casagrande pedindo para ele fazer amarrar, né, o elástico no braço dele, né, para que ele aplicasse. E ele disse que ele ficou tão sem reação na hora, foi uma coisa tão absurda, que ele acabou realmente fazendo o toniquete. Então, essa história, por exemplo, o Casagrande nem queria que entrasse no livro, porque ele queria fazer um livro, para ele era um livro, e é mesmo, um livro mais luminoso esse, porque é o livro da recuperação. Né? Só que eu tive que convencer o Casagrande, né? E isso é uma coisa bacana, que ele respeita muito o autor, ele respeita muito o jornalista, o autor, ele é bem democrático, né? Então, eu fiz ele entender que era necessário que a gente apresentasse essas histórias mais dramáticas, até para que o leitor pudesse entender a grandeza da vitória dele, né? Para ver o ponto que ele chegou. Então, a ausência do Casagrande nas entrevistas visava a isso, deixar o entrevistado à vontade para que ele contasse histórias como essa, né? Que talvez na presença do caso ele pudesse ficar sem jeito e tal, né? Um pouco constrangido. E o Casagrande chegou até o nível de autorizar as psicólogas dele a falarem, né? Porque normalmente a ética profissional impede que esses profissionais comentem, né? Mas como ele era um coautor do livro, ele assina junto, é um livro também da autoria dele, ele dando autorização, elas acabaram revelando muitas coisas muito fortes, né, Joaquim? Verdade. Né? Até dos relacionamentos amorosos dele, as coisas que ele teve que lidar, né? Porque o livro até explora isso, que há uma certa similaridade entre o sentimento de paixão e o efeito de uma droga. Age na mesma parte do cérebro. Então, fez parte do tratamento do Casagrande também lidar com isso, porque ele ficava como aquela euforia provocada pela droga, ele compensava com a euforia amorosa. Então, e ele acreditava na primeira semana que era a mulher da vida dele e que ele ia casar, ele propunha casamento e às vezes não durava 15 dias o relacionamento. Né? Eu só não quis casar com a Baby, né? Porque a Baby queria casar de qualquer jeito, até para fazer sexo, que ela se recusou a fazer, ela disse que só fazia depois de casado, e ele falou, mas não quero casar, pô. E ficou um negócio meio esquisito isso aí. Então, eles chegaram a pensar em casamento, mas aí, nessa altura, o Casagrande já estava em tratamento, ele foi entendendo que ele não estava preparado. O casamento, porque o que acontece? O dependente químico ele tem uma certa dificuldade em lidar com os problemas da vida.
E casamento traz muitos problemas. Claro, tem partes ótimas, mas tem que lidar com a vida em si, né? Se tem crianças, problemas com os filhos, mesmo sem. O próprio relacionamento, né? Traz conflitos. E ele ainda não estava preparado naquele momento, né? Como ainda não está, talvez um dia ele esteja, né? Ele continua fazendo terapia e tudo mais, já evoluiu muito em muitas questões, né? Como ser avô. Ele não sabia ser avô, ele não sabia brincar com uma criança. E como uma mulher tinha esse problema, né? Então a Baby, ela é pastora evangélica, né? E ela leva isso muito a sério, e ela acha que a conjunção carnal é alguma coisa que só pode acontecer com o casamento, inclusive religioso, com uma bênção divina, porque a troca é tão intensa que ela, como pastora, ela tem que ter, digamos, essa bênção, essa unção de Deus, para que ela não receba nenhuma carga negativa, que o sexo seja alguma coisa divina mesmo, né? Para ter alguma divindade ao sexo e não puramente uma conjunção carnal. Então, ela tem esse problema. Beijo mesmo, ela não beijava há 18 anos. O primeiro beijo foi com Casagrande depois de 18 anos. E, desde então, o único também, os únicos, né? Houve alguns beijos. E o Casagrande chegou a pensar em se casar, mas aí ele foi alertado, até descobriu isso em terapia, que ele não estava pronto ainda. A Baby também, ela é notívaga. E, por exemplo, eu fiz 3, para fazer entrevista para o livro, passei 3 madrugadas com ela, que eu virei o dia. O primeiro acabou nem saindo na entrevista, né? Virou ali uma sessão de terapia, né? Ela contando algumas intimidades dela, eu as minhas, né? Ela tenho até que reconhecer, sou muito grato a ela, porque ela tem uma energia muito grande, e eu tinha perdido o meu pai não fazia muito tempo, eu estava ainda numa situação difícil, né, do ponto de vista emocional e psicológico. Ela percebeu, é muito sensitiva, e ela fez uma oração comigo, e conversou com a mente, depois fez uma oração onde eu me senti fortalecido, né? Ela tem uma energia muito grande, a Baby, que você percebe até como cantora no palco, né? Eu acho que essa energia é um negócio que é meio que inexplicável. Então, chegamos à noite. Aí, outras 2 sessões que também eu saí com o sol nascendo, já do apartamento. Então, para o Casagrande, isso é complicado, porque ele tem que ter uma rotina ainda, ele toma medicamentos, né? O recomendável é que ele não durma muito tarde, que ele tome o medicamento e vá dormir. E a Baby, ela não tem nenhum problema com droga, então para ela não tem nenhum custo isso para ela, né? Porque ela gosta simplesmente da madrugada, acorda mais tarde, como o Jô Soares, por exemplo, também, né? Tem algumas pessoas que são notívagas, né? Mas para o Casagrande era complicado. Então algumas coisas se juntaram ali, né? Para que acabassem se separando. Mas foi um relacionamento muito intenso e muito importante para o Casagrande na recuperação dele. Claro, sem dúvida. Gilvan, eu estou vendo que a gente está chegando quase em meia hora, que é o tempo do programa, infelizmente. Tem muita história para contar, tem outros assuntos que eu queria falar com você. Acho que a gente vai ter que ter outras entrevistas. Estou à disposição. Não é fácil lançar um livro nesse momento. Aliás, quero aproveitar, eu não sei se ele está nos vendo ou não, mas se não estiver vendo agora, vai ver depois. Nosso grande amigo também, o Toninho Vaz, jornalista, autor de vários livros, entre eles o Solar da Fossa, agora o mais recente, que é o Meu Nome é Ébano, do Luiz Melodias. Faz aniversário hoje, Toninho, eu quero mandar parabéns, Toninho. E é uma grande figura. Mas não é fácil lançar livro, né? Como é que vocês estão fazendo para vender livro nesse momento? É bem complicado, né? Porque as próprias livrarias estão em crise, muitas fechando as portas, grandes livrarias, né, como a Cultura, Saraiva, né, enfrentando problemas, a FENAC fechou completamente. Isso tudo é difícil, porque o leitor muitas vezes vai à livraria sem ter um título já na cabeça. Ele vai olhando, folheia um, vê o outro, se interessa ali no momento e faz a compra. E esse tipo de leitor nós estamos perdendo. Como também há leitores, principalmente os mais velhos, que não gostam de comprar pela internet, não tem o hábito e tal.
Mas não tem jeito, né? A gente era... Outra coisa, né? Nos lançamentos, nas noites de autógrafo, o Casagrande atrai um público muito grande. Então, ali já alavanca, né, as vendas, alavanca a própria cobertura da imprensa, né? Porque ali sempre vai ter cobertura de TVs, rádios e tudo mais. Mas não teve jeito. A gente, no primeiro momento, era para ter sido lançado esse livro em abril. Aí a gente segurou no primeiro momento, imaginávamos, né, de maneira bastante otimista, que não iria durar tanto assim a pandemia, e quem sabe lá por setembro a gente pudesse fazer um lançamento presencial. Mas com o desenrolar dos acontecimentos, ficou muito claro que é um negócio que enquanto não tiver vacina vai ser muito complicado de se lidar de fazer um evento presencial. E a editora, também precisa de recursos, né, contatou e pediu que a gente fizesse um lançamento virtual. Então, o que a gente fez? Com a Livraria da Vila, a gente fez uma live, e depois disso estamos fazendo outras, né, como aqui, estou aqui com você, o Casagrande faz outras e tal, e venda por internet, né? A Amazon fez uma página lindíssima do livro, né, caprichada mesmo, né? E tem outras, a própria Livraria da Vila, né? Entrando no site vai ter o livro lá também à disposição, e outras livrarias, essas plataformas, de uma forma geral, essas plataformas de venda de livros, elas têm o Travessia à disposição. Maravilha. Mas estamos aí, na luta. Na Amazon, entrar nessas livrarias aí e adquirir o Travessia. Também tem os outros dois, ainda estão à venda também, ainda tem o Demônios, tem, nem acabamos falando do Sócrates e Casagrande, que eu vivi de Sócrates e Casagrande, esse aqui, ó. Fantástico. Isso é o contrário, né? Cada câmera invertida. Exato. É Sócrates e Casagrande, uma história de amor. É muito legal. Aí esse é o primeiro, né? Casagrande dos Demônios. Isso. E este aqui, que estamos lançando agora, que é o Travessia. Até a capa, né? A gente percebe que já é um livro mais luminoso, né? É legal. Mas, infelizmente, a gente chegou ao fim da entrevista. Gilvan, nós vamos falar mais vezes. Parabéns pelo trabalho. Quero também fazer um outro bate-papo com você. Quero falar do Esporte pela Democracia. E a Esportistas pela Democracia eu vou recomendar às pessoas que têm compromisso com o Estado de Direito Democrático que acompanhem esse site no Facebook, está lá, é só escrever. É Esportistas pela Democracia. Né? Esporte pela Democracia. Assim, vocês vão ver só fera participando, mas gente com opinião importante, discutindo, trazendo informação, trazendo muita luz para esse momento que a gente precisa disso aqui no Brasil. Obrigado, Gilvan, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Eu que agradeço, Joaquim, um grande abraço e a todos que estão nos acompanhando. Até a próxima. Maravilha. O grande jornalista e escritor Gilvan Ribeiro, acima de tudo, meu amigo, conversou com você. Beleza. Cara de sem saber se tá.